Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira, uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Belly. Segundamos, Felipe, com a Mari, fundadora do Gancho, uma empresa que promove experiências criativas que buscam criar conexões genuínas. Mari, muito bem-vindas ao Ideias de Segunda. Gostaria que tu não somente se apresentasse, mas que contasse para nós por que o nome Gancho e como é que surgiu essa empresa. Então tá. Muito prazer, eu sou a Mari do Gancho, meu nome é Mariane. O Gancho, o nome ele vem de um brainstorm longo de alguns encontros com amigas do estúdio Pirá, que me ajudaram nessa parte de name e identidade, onde a gente queria transmitir no nome essa ideia de que todas as perguntas e conversas que a gente começa, elas são um gancho, né, uma oportunidade para a gente ter outras conversas, conversas mais profundas. Então trazer também como um gancho de pesca, né, que puxa coisas de baixo para a superfície, essa ideia de trazer coisas mais profundas para a superfície também. E o gancho em si, ele é um baralho de perguntas profundas, dividido em 3 categorias: corpo, mente e espírito. E dentro dessas perguntas tem alguns níveis de profundidade, tem algumas sugestões de dinâmica, então de perguntas individuais, ou que tu escolhe ali alguém para responder, ou que todo mundo responde. Então vai muito da dinâmica do grupo mesmo e o tom da resposta, né, como a gente estava conversando, ele depende muito de quem tá na conversa, né. E muito interessante isso do lance que tu trouxe do gancho na referência e analogia com um gancho físico de pescar e não um gancho digital, que talvez seja, não sei se para nova geração ou mesmo assim, no nosso dia a dia acaba sendo a primeira que vem a relação ao gancho de usar num conteúdo, num vídeo digital, enfim, para pegar ali a atenção das pessoas, mas o gancho, tradicional, enfim, ou antigo gancho para trazer isso então do que tá lá embaixo, então nas nossas profundezas, ou o que tá perdido, ou o que a gente pode buscar, assim, na sorte também, né, porque agora fazendo a analogia com a pesca é tu jogar e tu não sabe o que vai vir dali. E aí tu pode, não influenciando a pesca aqui, mas pode conseguir um grande peixe, tu pode voltar sem nada, e aí todo mundo vai ficar: "Caraca, não trouxe nada", ou teve que comprar para mostrar, enfim. Mas no fundo, e até mesmo você indo e comprando então para dizer que pescou um grande peixe, mas no fundo tu vai saber que é mentira, assim. Então tu pode até jogar, e a gente vai jogar aqui, e de repente não, isso é um dos pontos que eu anotei aqui para trazer, já trazendo, talvez tu possa não jogar verdadeiramente ou não se permitir ser vulnerável, mas tu vai saber no fundo que tu não pescou aquilo. E para fazer um contraponto, a gente pode pensar também que talvez o maior valor da pesca não esteja no peixe que tu pesca, mas na experiência que tu tem aí no momento. O ato de pescar, ele te coloca de frente com a solidão e com a monotonia de tu estar ali olhando para uma rolha e esperar se ela mexe ou não. Então, eu acho que dessa mesma forma, só pelo fato da gente estar compartilhando em uma dinâmica, por mais que isso não vá trazer um produto concreto pra gente ou um conselho que vai mudar a minha terapia, a experiência em si já é válida. Sim, falando de pescaria, né, tu falou de a gente joga e, assim como numa conversa, a gente joga um assunto, a gente começa, a gente não sabe muito bem o que que aquilo vai trazer para nós, no agora e no longo prazo, e como aquilo vai ressoar, né, como aquela conversa vai levar a gente para novos lugares. E a gente tenta sempre, na pesca e na conversa, direcionar. Então na pescaria, a gente escolhe a isca, a gente escolhe o anzol, a gente escolhe tem vários símbolos e várias coisas que a gente vai escolhendo ali para ter uma boa pesca. Então, o lugar que a gente vai, a gente sabe que tem mais Uhum. tainha, o lugar que a gente vai tem mais, traíra, enfim, o O tipo de horário. peixe, o horário. Então, e é realmente essa simbologia, assim, de a gente, de certa forma, tentar controlar aquela pesca, né, Aham. e tentar controlar aquela conversa. Então, a partir de uma pergunta mais guiada, tu consegue ter um pouco do controle do quão vulnerável tu vai ser e tudo mais, enfim, quão profundo tu vai naquela conversa, né. E o quanto
E o gancho, a proposta, ou daqui a pouco tu também pode ter pensado numa isca, fez todas as iscas e o público, enfim, o mercado, os usuários hoje definiram outra coisa, assim. Mas o quanto ela é para ser o descontrole dessa conversa ou um mínimo controle ou um mega controle, o que Ou pra que pra gente ou achar que qualquer tá no coisa. controle, né, É. porque no final das contas a gente sempre acha que tá super no É. controle das coisas e pra onde vai, quem decide no fundo não é nós, é várias coisas, externas a nós, né. No gancho, na conversa, nas relações, no todo o contexto, eh, ele é muito menos controlado do que a gente espera e gostaria que fosse, no fim das contas, né. Quer tirar uma cartinha já então? Tirei já uma cartinha, aleatoriamente. Na aleatório, Ai, né. ai, ai. É uma carta que fala de espírito, eu não li ela, e eu acho que seria legal todos nós darmos uma resposta. O que faz me conhecer valer a pena? As cartas elas têm uma legenda de pergunta individual, ou que tu escolhe alguém pra responder, ou que todo mundo responde. Essa Ah. específica, se a gente fosse aplicar a dinâmica, porque são só sugestões, não são regras, né, eu Hum. inclusive na carta guia, eu deixo bem claro que são sugestões, cada um faz a sua regra. Eu não Hã, li. não lemos, não lemos, a gente só Isso saiu isso puxando é uma puxando o pauta. gancho. Tá tudo certo. E aí tem também os níveis de profundidade, os níveis são aguinhas. E essa, o que me faz me conhecer valer a pena, ela é direcionada pra alguém, então é um bonequinho apontando pra outro bonequinho, e seria um nível profundo, porque a depender do nível de profundidade da galera do se conhecer, né, se eu conheço uma pessoa há muito tempo, eu consigo falar pra ela real do que vale a pena me conhecer, a ponto de rolar uma choradeira, né. Aqui a gente tá se conhecendo hoje, então o que faz valer a pena conhecer, vou perguntar, foi tu que tirou a carta, tu pode escolher pra um de nós direcionar a pergunta, ou todos nós podemos responder, porque afinal de contas a gente não tem uma regra escrita em pedra, a gente pode. Bom, eu vou te perguntar. Eu vou então direcionar a pergunta pra ti, porque a gente conhece pouco Vamos. sobre você. E eu quero que tu me fale incrementando uma resposta que tu nunca deu pra essa pergunta. Eu imagino que tenham muitas coisas que façam te conhecer valer a pena, mas eu quero que tu fale uma coisa diferente que ninguém sabe. É bom que já é no início do episódio, então já é uma promessa aqui pra prender a galera. Socorro, socorro. Tá, o que faz me conhecer valer a pena, falando de mim então, né, não perguntando pra outra pessoa falar sobre mim. Difícil, né, porque falar da gente mesmo no positivo é um desafio, ao mesmo tempo que importante. Eh Cara, eu acho que eu sou uma pessoa muito comunicativa, acho que eu converso, sei conversar bastante, sou, de certa forma, uma boa ouvinte, as pessoas me procuram muito pra conversar, coisas de vários níveis, então eu acho que na conversa eu consigo trazer soluções criativas pra muitos problemas, assim, e acho que eu sou uma boa amiga no geral, sabe. Então, acho que vale a pena me conhecer, galera. Isso aí. Bem, gostaria de puxar uma outra pauta, né, para nossa conversa, puxar outro gancho, falando um pouco sobre as nossas relações e como elas se diferenciam sendo na internet ou fora dela. Hoje, a gente consegue se conectar estando pela internet, mas isso ocorre de maneiras um pouco diferentes do convencional. Eu não acredito que uma rede social conecte, muito pelo contrário, eu acho que ela desconecta a gente por ser muito ilusório, mas em contrapartida tem algumas atividades que conseguem conectar nós com amigos muito distantes. Por exemplo, o Felipe estava me contando antes de alguns amigos da infância dele que estão em São Paulo. Bah, talvez fazer algo presencial com esses amigos demande muito tempo. Talvez leve anos para todo mundo conseguir se reunir. Então, por que não fazer isso online? E já trazendo o case do Gartic Phone na pandemia, não sei se tu jogava, mas Muito. era um Among Us, um jogo que ficou muito popular e o pessoal entrava em call não com o objetivo de estar online, mas de estar offline mesmo que pelo computador com os amigos. E aí queria já lançar uma ideia de segunda de talvez ter uma versão do gancho que tu consegue jogar online com os teus amigos e ainda assim se conectar.
E queria saber o que tu acha sobre isso também. Bom, é uma ideia que aparece volta e meia em comentários e TikTok. "Ah, queria online. Ah, por que não tem online? Ah, e o frete aqui pra sei lá onde é muito caro". E é uma coisa que eu insisto bastante no físico por vários motivos. Eu acho que de online a gente já tem ferramenta suficiente. Eu acho que o jogo ser uma coisa física real, assim, que tu pega na mão e tu consegue energizar de certa forma e Uhum. botar a tua intuição ali, tem um outro sentido do que no computador. Por mais que a gente consiga, com certeza, abrir uma lista de perguntas no ChatGPT, abrir uma call com um monte de amigo e ficar se fazendo pergunta e conversando, claro que a gente consegue, sabe, é óbvio. Mas, enfim, o Google Meet tem 1 hora de duração e cai a chamada. O online termina quando a gente precisa ter um compromisso offline, termina quando, chega uma encomenda na porta, termina quando a mãe liga, a mãe chama, termina quando eu preciso ir jantar, termina, e termina, eh, assim, Assim, tipo né? assim, pode ser uma coisa que a gente consegue fazer durar horas, porque tá todo mundo meio sem compromisso, mas quanto mais adulto a gente fica, mais a gente sabe que é muito difícil tu ter um tempo com horas sem compromisso. E Uhum. quando tu vem para o presencial, de fato, tu tá com as pessoas, recebendo pessoas na tua casa, ou indo de encontro com as pessoas em um parque, em um restaurante, enfim, ainda tem um limite de tempo, estar na rua, mas estar em casa, receber amigos, essas coisas que vêm e influenciam o rolê a terminar, de certa forma, é é tudo bem, entendeu? Tudo bem alguém sair da roda, descer, buscar um negócio que chegou e de encomenda, tudo bem, ou resolver alguma outra coisa, porque tá todo mundo no mesmo ambiente, é uma coisa que não se desconecta tão fácil e que marca muito mais, porque pensando até num Gartic da vida na época de pandemia, quantos foram, né? E era a única coisa que a gente podia fazer. E daí Uhum. sim, aí faz sentido, porque tu não tem nem a outra opção. Mas ainda assim não, sabe, a emoção da Entendi. pessoa, o grito do stop, a gente jogava muito, stop também online, com certeza é outra emoção, sabe. E a gente vai perdendo isso, porque vai se acomodando no cenário digital. E é uma coisa que eu fujo, assim, eu tento evitar e tudo bem, eu acho que pode ser legal, mas não por momento, não por agora. Acho que pós-pandemia é o que eu não quero, é jogar Gartic online, entendeu. Eu quero que venham jogar comigo. Não, interessante isso do apostar e acreditar nesse tangível como não só desse resgate, mas como uma nova vertente, assim, que as pessoas estão buscando e que tá reganhando esse espaço. E aí, só voltando um pouquinho ali do gancho que a gente teve de não ter lido as regras, né? Ou então tu falou que vem um manual, Sugestões, 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 isso. sugestões. Mas só para Aqui, ó. ficar Tem várias. Tem a problema. nomenclatura Aqui, ó. para todo mundo entender. Todo jogo de tabuleiro, pegando pelo tudo o senso comum pra gente conseguir visualizar direitinho. Um jogo de tabuleiro, ele sempre vem um manualzinho, então, certo? E aí, isso que eu queria filosofar sobre, pra gente trazer aqui com ideias de segundo. Porque já, pelo menos, né, quando nós, mais crianças, jogávamos e vinha a regra e nós tínhamos um tempo de paciência muito mais aguçado antes do que hoje, nós já não costumávamos, pelo menos estou trazendo o achismo acreditando que seja isso, ler tanto. Já era chato ter que lidar com aquilo de como joga ou como tu descobre um jogo novo. A gente preferia muito mais que alguém pegasse e explicasse. E isso dava margem para tais grupos, tais casas, tais jogos permitisse com que se criasse as próprias Próprias regras e regras. regras específicas, tanto que tem, não, aqui em casa vocês jogam aqui, vocês jogam Aqui é assim desse ou assim, jeito. não, aqui a gente joga assim. Aham. E aí muitos embates, muitas amizades aí provavelmente tenham se desfeito por cada um ter a regra da sua casa e se encontraram numa terceira casa e aí ele não consegue abrir mão disso. É. E eu queria trazer isso para esse cenário de hoje em dia, assim. Existe, tu já trouxe que já falou, ó, são sugestões, cada um pode fazer como quiser, mas o que foi esse desafio junto nisso ou não, mas o que se tem foi pensado ou o quanto esse ingrediente, no caso, se encaixa hoje
hoje em dia? Da galera que talvez, mesmo com papelzinho, vai procurar no TikTok como que se joga, e se o quanto foi maleável ou pensado para as pessoas criarem as suas próprias regras, ou será que hoje em dia as pessoas não querem, elas estão cansadas de criar as próprias regras, elas só querem jogar um jogo que diga como que joga, alguém, um influenciador, então diga: Alguém me guie, por Agora a favor. gente precisa que alguém diga o que tem que fazer". Eu queria que Eu acho mirabolasse que um pouco isso. eu acho que existem esses 2 cenários, né, da galera que é muito gamer e gosta dessa coisa mais complexa, de um jogo com várias camadas, onde tu tem que realmente pegar o manual e entender o jogo para daí jogar, uma coisa meio War com vários personagens, sabe aqueles jogos mais densos, assim. Mas eu sou muito prática, assim, com o jogo. O meu jogo favorito sempre foi Uno pela praticidade do Uno, sabe. Entrava um pouco na canastra ali, cada um com o seu, como tu falou, né, aqui em casa é desse jeito. Pó de canastra Aqui de pode número pegar o morto de sem canastra. é, Aqui pode canastra de naipe diferente, sei lá eu, né, cada um inventava uma parada. E essa coisa de ter que pensar muito quantos naipe tem, se fulano já baixou canastra com não sei o quê, então eu preciso não sei o quê, é muito complexo pra mim. Então, como o jogo é meu, eu pensei uma coisa, mais leve mesmo, mais, fácil, porque quando a gente estava fazendo as pesquisas prévias, vinha muito isso, né: "Ah, precisa de um guia, precisa de um manual, as pessoas precisam ir pegar o jogo e entender como é que joga". E eu sempre fui um pouco: "Ai, tá, não precisa ser tanto assim, sabe, é só um jogo de pergunta, cara, tu vai pegar uma pergunta, tu vai ler, tu vai responder". Enfim, eu gosto dessa coisa que flui mais do que com muitas regras e por isso a nosso manual de instruções é uma carta, e ele legal. é um modo de jogar, mas ele é uma sugestão, eu deixo bem claro aqui que é uma sugestão. Tem legendas, né, cada carta tem uma sugestão de como aplicar a resposta. E eu acho sim que as pessoas esperam manuais em muitos níveis da vida, para muitas coisas, para se resolver, mas quanto mais a gente vive, mais a gente entende que não vai vir manual para nada. E se vier, a gente vai fazer que nem no Uno e vai inventar o nosso e azar do manual. Que a vida inteira a gente achou, na minha família, que o mais 4 ganhava do mais 2. A gente foi ler uma vez e descobriu que não, que mais 2 só ganha de mais 2. Azar, entendeu? A gente pegou e foi intuitivo. E eu prefiro dessa forma, assim. Acho que a gente vive mais leve. Sim, eu acho que tem essa magia jogar sem manual, ou então até criar o próprio manual interno. E aí, trazendo uma reflexão sobre isso, que quando a gente tá jogando alguma coisa sozinho, o que é muito raro, é nós contra as nossas regras e como isso é difícil. E aí, o gancho me parece ser um jogo de que, ok, tu pode jogar sozinho, porque tu tem um baralho que é totalmente introspectivo, vai mexer com as tuas perguntas, tuas emoções mais profundas, que elevam tanto teu corpo, espírito, enfim. E aí, já trazendo uma ideia de segunda, de uma próxima edição de baralho, e poderia ser um baralho de autoconhecimento ou então de aniversário. Nesse baralho, a pessoa revisita ele todo ano com uma série de perguntas, e essas perguntas que tu responde anualmente te mostram as coisas que tu fez de diferente ou que mudaram na tua concepção, ou então o que permanece e faz parte da tua essência. Já pensou em algo assim? Essa ideia é muito boa, e eu tenho uma ideia de segunda meio parecida, que Show? envolve uma parada de autoanálise mesmo, assim, mas mais voltada pra Sim. escrita, porque daí tem isso, tu te responde alguma coisa, precisa registrar de certa forma essa evolução, então, eu ainda tenho pesquisado sobre, ainda é um plano que está só na Mundo das mente, no ideias. mundo das ideias, mas assim como o Gancho demorou 1 ano pra nascer, talvez esse segundo jogo, não sei se jogo, se baralho, se agenda, se não sei, O possa vir aí formato. dessa ideia de construir uma coisa mais sozinho também, porque as nossas ideias, na maioria das vezes, começa sozinho, né, mas começa a tomar forma quando a gente começa a compartilhar. Então, eu não acredito muito nesse autoconhecimento só auto, né, eu sempre falo que a Uhum. gente acaba se construindo mais quando a gente
troca com o outro, porque o outro sempre vai ter uma Uhum. coisa pra pontuar. E que vai te agregar, e que vai ressoar talvez um pouco mais lá na frente com uma coisa que tu sozinho não ia chegar. Então a terapia é importante nesse sentido, que é a gente se ouvindo e ouvindo talvez um contraponto ou uma pergunta importante pra construir algo. Mas com amigos a gente tem uma outra liberdade, né, um outro a gente chega em outros lugares que na terapia às vezes a gente não chega por tempo de convivência, por Uhum. intimidade, por outras questões. Então, puxa essa carta gigante aí. Eu amo essa. O que não é terapia, mas é terapêutico. Então eu acho que encontros de amigos no geral, e quando a gente tem esse tempo de troca e de conversa, e de ter ideia, de construir ideias juntos, não é terapia, mas é terapêutico. E Mari, muito ligado com o que tu falou, eu queria te trazer um questionamento. A gente tem um baralho ali que é físico, mas eu imagino, né, da minha percepção, que o maior valor do gancho esteja naquilo que é construído no momento. Então, não se limitam às cartas, é o que a roda vai propor. E aí, uma vez que não se limita às cartas, como tu falou, isso pode vir numa agenda, pode vir, em algum bloquinho, enfim, Qualquer lugar. N formatos. Que outros formatos tu imagina que isso possa ser entregue? Será que isso poderia vir, por exemplo, numa caixinha nostálgica para te fazer conectar com a infância? E aí, no caso das gurias, poderia vir um CD da Kelly Key, um lip balm de morango, muitos elementos que vocês trouxeram na hora do recreio. Como é que tu imagina? O gancho, assim, as perguntas e as temáticas, né, pode aparecer em qualquer tipo de produto, por serem perguntas, né. Então a gente já fez parceria com a Allbox, que é uma empresa que faz caixas personalizadas para dar de presente corporativo e também de pessoa física para pessoa física, e a gente criou uns porta-copos, assim, de madeira bem bonitos, onde tem as perguntas de um lado e do outro lado ele é só bonito. Então se tu tá recebendo amigos em casa, também tem essa ideia de ter uma coisinha ali que ninguém tá esperando, tu não vai precisar ir lá buscar um baralho de cartas e propor um jogo pra puxar um gancho. Tu tá ali com a galera na mesa, alguém vai virar e vai ter uma pergunta, pra gerar algum outro tipo de conexão. Então, pode estar nas coisas também, né, bem como tu sugeriu. Legal. E além, outra coisa, além desse jogo do sozinho, que pode ser algo de se desconstruir em relação aos jogos, seja, principalmente pensando no jogo tabuleiro, jogo físico aqui, e aqui jogo tabuleiro é só para denominar, né? No caso, porque sempre necessita de alguém. Então, quem não teve irmão, ou enfim, às No vezes caso. eu também, então muitas vezes jogou alguma coisa sozinho, não sei se alguém já chegou e não é uma história triste, mas às vezes tu jogar tu, Mas é um pouco, tu jogar contra ti não é uma mesmo, história triste, sabe? mas é um Mas tu pouco já chegou a fazer triste. isso então de tu Já. jogar contra ti mesmo. Filho único é E triste, aí ó. tu cria esse segundo tu mesmo, só que com uma outra coisa diferente. Aí tu joga contra e vai ver quem ganhar. Já, eu acho que Tá. filho único passa por isso, né, Então é uma experiência, não é um evento único, não é um boa. evento único, eu acho que é uma experiência compartilhada entre todos os filhos únicos, de Que ter um bom. cara a cara, e tu não ter ninguém pra Caraca. jogar cara a cara contigo, cara a cara é de dois, então o que que tu faz? Tu escolhe o bonequinho lá do outro lado, bota um urso de pelúcia, sei lá eu, um boneco, e vai baixando do lado de lá e fica super feliz, entendeu? E aí no final tu ganha de ti mesmo ou não. E que Eu não acho. deixa de ser no fundo é sempre nós contra nós. Então talvez a gente tenha, os filhos únicos tenham aprendido isso antes, assim. E aí, além do esse eu contra eu, ou só desse eu no jogo, eu tinha imaginado também de jogar com desconhecidos. Ou Ah. quanto o poder, porque, óbvio, com o conhecido e a ideia mas é que a gente jogue com desconhecidos, que a gente consiga ter mais intimidade, crie as intimidades, a conexão, mas muitas vezes vai ser difícil. Talvez não seja na primeira jogada, vai indo, talvez vai ter que, dependendo do grupo, vai ter que beber alguma coisinha para ir se soltando, enfim. Mas o quanto talvez com o desconhecido isso se quebre ou não também. Não sei se já teve algum tipo de experiência desde te jogando ou nessas ações físicas que vocês fazem bastante, de chegar a ter, provavelmente colou algum grupinho ali que pelo menos um não é conhecido do outro,
A gente até brincou no episódio que a gente fez, só eu e a Belle, sobre o próprio Ideias de Segunda, sobre convidar alguém que a gente não gostaria de convidar e para ver a experiência. E não é o teu caso, então Ai, a gente ainda obrigada não por fez. deixar claro. Obrigada Não, por mas deixar é que a claro que gente não sou eu. não foi feito ainda, mas também ninguém vai saber. E Ou quando for, a pessoa. talvez a gente fale no final, quando for, que daí se deu tudo certo a gente vai revelar, assim. Mas dessa experiência do desconhecido, porque tem surgido umas experiências assim, né? Acho que até do restaurante Ah, que tu vai lá e, aham. e aí tu tem uma Tua conversa agenda. ou com desconhecidos. Acho que hoje tá sempre teve, mas se popularizando esses grupos de mastermind ou networking para justamente criar conexões, coisas que a gente mesmo aqui, um dos propósitos do podcast é muito isso de gerar conexão, a gente está se conhecendo pelo menos ao vivo aqui, a la gancho agora. Então, eu queria entender disso, desse fator aleatório e do desconhecido, o que ele gerou já, assim. Isso é bem interessante, porque a gente leva o gancho para eventos onde pessoas interagem com ele, pessoas que não se conhecem acabam jogando juntas. E não só pessoas próximas, né? Por mais que o gancho tenha nascido desse lugar de criar mais intimidade com quem já é próximo, mas a gente acaba ficando desconhecido de quem a gente conhece. Mas enfim. O que já gerou, assim, de conversa com o desconhecido foi as pessoas se conhecendo a partir de quem elas são e não daquilo que elas fazem. E isso é uma coisa que eu trago muito no discurso do gancho também. O gancho, quando ele tá nesse ambiente onde pessoas não se conhecem e começam a se conhecer, as pessoas começam a se conhecer a partir de quem elas são e não daquilo que elas fazem. Então, é uma coisa que eu trago muito pra dentro do gancho, esse discurso de que a gente tem que parar de se apresentar falando só do que a gente faz, e sim de coisas que a gente é, que a gente gosta, em essência. E o gancho ele traz isso, assim, ele traz essa possibilidade da gente olhar mais pro que a gente é na hora de se conhecer. E é esse tipo de feedback, assim, que eu tenho quando eu tô nos eventos e quando eu apresento o gancho e quando pessoas desconhecidas acabam tendo essa troca com o baralho, né? De que ele traz esse lado mais íntimo mesmo e menos só profissional. Então a gente tem esses eventos muito de networking, de conhecer pessoas novas, de entrar num grupo, né? E essa sede por pertencimento que todo mundo tem e que é natural. Mas a gente acaba entrando nesse lugar de se conhecer só pelo profissional, só pelo interesse em comum e não pelo aquilo que nos une de corpo, de mente, de espírito, essa coisa de energia que gira entre nós, que a gente estava comentando também. E é meio isso, assim. E as biografias do Instagram, pra mim, são os exemplos mais concretos, porque normalmente o que as pessoas trazem é o curso que elas fazem, a instituição, a empresa que elas trabalham e a função. Eu trabalho com vendas na empresa X. E isso é o resumo daquela pessoa, é a biografia dela. Sendo que, na verdade, a pergunta, né, linkando até com o que a Nike mudou no seu slogan, não é mais just do it. Não, é why do it? Por que isso faz sentido pra ti? E vamos com mais uma pergunta? Vai lá. Veio mente. Mente de cabeça, não pra gente mentir aqui, né? Quais foram as 3 principais viradas de chave na sua vida? Aqui diz que é pro grupo, ó. É uma legenda de grupo. Quer começar? As três Acho que principais cada um fala uma, viradas. então, né? Tá, Pode senão a gente ser. vai ficar longa. É. Acredito. Enfim, vou usar uma faixa aqui. Mas talvez virada, assim, pensando. Acho que quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, mas acredito, vou trazer uma mais diferente, mas também meio clichê em relação, acho que foi de terapia, assim, de ter começado a fazer terapia e não só ter começado, mas quando eu entendi o benefício ou o porquê de se fazer, então fazendo o gancho ali do why, e de entender que dependia de mim aquilo, e o do quanto que ele era um processo de evolução e o quanto
meio que puxava a régua, assim, como ser humano e principalmente quando tu lidava com pessoas que não fazem ou não faziam, não estavam fazendo, e tu ia percebendo justamente como tu poderia ter estado sem fazer a terapia e o quanto te dá mais e te instiga mais ainda para fazer mais ainda e tentar, mesmo que o processo seja devagar e sem a pressa, enfim, não chega lá e: "Cara, tem que rever tudo isso hoje, não vai dar tempo". E não ser um frequentador de terapia, né, É, ou exato, mas realmente estar não presente na e terapia. não jogar e levando e pescando realmente o que foi fisgado ali por sessão, né. Vocês Bom, eu tive muitas viradas de chave nos últimos anos, então foi uma coisa assim de até é impressionante quantas vidas por a gente consegue viver em pouco tempo, né, quando a gente se propõe a realmente mudar e se transformar e ir na terapia, não só por ir na terapia, mas por não frequentar academia, não frequentar a terapia como quem vai no mercado, assim, né, tipo, só conversa, mas com uma intenção por trás. Hã, deixa eu pensar uma que não seja tão rasa, mas também não me exponha tanto no não nível de pesar o não pra clima. não pesar o clima. Eu vou falar da de uma última, assim, que eu acho que foi a minha mudança pra Garopaba. Tem sido uma virada de chave, eu ainda tô me acostumando com essa transição, mas é uma virada de transformação mesmo, de perspectiva de vida, de olhar para tarefas, de olhar para o dia a dia, de olhar para tudo, assim. Acho que tá sendo uma transformação intensa, uma virada de chave bem radical. Eu imagino, né, que toda mudança territorial, ela traga essa sensação de virada de chave, porque isso implica em a gente se expor a novas culturas, novas pessoas, e não existe zona maior de conforto do que essa. Essa com certeza foi uma pra mim, mas trazendo alguma diferente, né, Uhum. eu vejo que eu aprendi por conta da distância a brilhar meus olhos perto dos meus pais. E de olhar para o que eles fazem, imaginando eles tendo a minha idade, ou imaginando o porquê que eles fizeram aquilo. Uma coisa que eu gosto muito do meu quarto é um quadro que tem do meu pai, num Passat, e ele adorava carros quando era jovem. E aí ele conta de algumas aventuras e de correr, e daí polícia no meio, um monte de coisa maluca. E é muito bom saber que eles também um dia foram jovens, ter esse olhar romântico para as aventuras que eles contam e poder saber que eu tô falando com uma pessoa tão legal quanto o amigo que eu tô saindo na mesa do almoço. Então, essa foi uma grande virada de chave de passar a ver meus pais como os meus amigos e não só como a mãe que tá ali para ensinar. Não, ela também tem as suas aventuras por trás dessa identidade. Que linda essa percepção da família, né, como vai mudando também. Eu também acho que todo mundo começa a ficar mais velho, começa a valorizar um pouco mais, né, Sim. a A família. entender também, né. É. E puxando outro gancho aqui em relação a disso das respostas, da mentira, conectando tudo, né, do do caso for mentir, mas hoje em dia talvez a gente tenha muita dificuldade, possa ser um problema para todo mundo, assim. Tanto tu comentou agora que eu não vou me expor tanto, e claro, não é sobre isso, mas independente se esteja gravando ou não, o quanto a gente às vezes omite muita coisa, ou às vezes deixa de falar o que a gente realmente pensa ou entende, seja aquilo errado ou não naquele momento, pensando que mesmo sendo errado, talvez justamente por expor, a gente conseguiria ter a oportunidade de melhorar aquilo, transformar aquilo. E o do quanto isso talvez deixe de a gente abra mão muitas vezes de seja jogando aqui o gancho e respondendo o que eu realmente responderia ou não, mas a gente atrai as pessoas que vão estar convivendo com a gente de acordo com o que a gente externaliza.
E se a gente não externaliza o nosso 100% ou pelo menos o máximo possível do nosso verdadeiro eu, nós não vamos estar atraindo aquilo que realmente Faz faria sentido. sentido conosco. Então, as respostas que a gente deu agora, elas vão se bater, vão gerar uma certa conexão ou não, e o quanto a gente é responsável por elas, porque foi a gente que decidiu, a gente que externalizou aquilo. E muitas vezes, além de gerar as conexões, mas também de gerar impactos. Eu lembro que, no caso, na época que eu morava no Rio de Janeiro, toda vez que, seja com carona, pegar Uber ou algo do tipo, eu usava cinto de segurança quando ia no banco de trás. E lá tinha uma cultura, pelo menos da galera que eu tava convivendo, de não ser necessário, assim, ou de ser algo meio, engraçado, ficavam meio que rindo de mim. E eu, no caso, tenho minhas razões, sempre quis usar, ainda mais se alguém tava rindo e eu fosse tirar, acontecesse alguma coisa, tipo, era o episódio pra talvez eu ficar na cabeça, caralho, vai acontecer alguma coisa, eu tirei o cinto só porque eles riram. Então eu sempre usei. E aí talvez com o tempo teve gente que começou a usar também. E aquilo foi um exemplo que me veio mais engraçadinho assim, mas eu externalizei o meu verdadeiro eu, que era eu quero usar o cinto, e aquilo gerou um impacto além de conexões com os outros. E aí o quanto a gente também abre mão, ou deixa de, no caso, de gerar os impactos ou a nossa influência, a real influência, então a física, no mundo, omitindo as coisas, sejam elas as melhores ou não aqui, para não usar o certo ou errado. Justamente estão trazendo de novo essa responsabilidade, seja no jogo, seja em tudo, de trazer a resposta, a melhor resposta para nós, a verdadeira resposta. É isso, a gente responde o que a gente quer responder, a gente tira ou não o cinto, a depender do olhar do outro, porque a gente tá nesse lugar de não querer também, a gente quer se vulnerabilizar, a gente quer aproximar pessoas que tenham os mesmos valores, ou que pensem meio parecido, ou se conectem com nós de alguma maneira, de corpo, mente, espírito, seja o que for, pensamento. Mas nem sempre a gente tá disposto também ao desconforto de rirem da gente, né. Então, eu assumo que eu tô a fim de ficar com o cinto, e daqui a pouco pessoas que não viam tanta moral, não viam valor em usar cinto no banco de trás, começam a pensar sobre isso e mudam a sua própria atitude ali, né, em relação ao cinto de segurança, ou seja lá o que for. Pois é, né, o quanto o que eu deixo de falar me distancia do outro, ao invés de aproximar. Será que todo mundo não tá cansado de ouvir mais do mesmo? E aí aquilo que tu deixa de falar seria o que realmente iria te aproximar das pessoas? É. Vamos pegar uma carta de corpo? Já saiu mente, já saiu É, espírito, pra acho gente que fechar essa vale. dinâmica, acho que fica bem bacana a gente perpassar as 3 esferas. Ih, só veio mente, ó, 2 vezes. Menina, será que o levar como se fosse um baralho de tarô, né, não é o que precisa? Vai lá. Boa também pra todo mundo de corpo. Quais são as top 3 coisas que você gostaria de viver antes de morrer? Acho que dá pra gente Cada um pode falar mesma uma. dinâmica. Já pensou? Já que não temos regras, apenas sugestões. Jogo na cara dura. Que eu gostaria de fazer antes de morrer. Tem muita coisa. Eu lembro que eu fiz uma vez na aula de inglês, bucket list, mas eu queria muito ir num show do Tame Impala, sem pensar muito, 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 tipo, "Oh, Tá, tell me to essa tu certamente vai ter better." oportunidade. Eu espero. Ele lançou um álbum novo, foi o evento canônico. Ai, álbum da Taylor Swift. Não, álbum do Tame Impala. Minha opinião, externalizei. Hã, eu acabei de realizar uma, né, que foi morar na praia. Uhum. Achei que ela ia falar de que era participar do nosso podcast. Ah, participar de um podcast também dá pra dizer que sim. Mas eu quero muito uma coisa que não depende só de mim, e isso é triste, porque ter sonhos que não dependem só da gente é um pouco ansiolítico. Mas eu tenho muita vontade de ser mãe, de criar uma criança, porque eu sou muito,
envolvida com a educação, assim. Eu sempre gostei muito de criança, sou do movimento escoteiro há muito tempo, convivo com um monte de família, com um monte de criança, sempre adorei. E não fui fazer pedagogia e coisas assim na escola, porque daí eu acho que é um pouco demais. Mas eu sei que eu tenho facilidade, assim, tenho didática com criança. E porque eu acho fenomenal, tipo, ver uma estrutura familiar se formando e acho isso muito incrível. Então, acho que a principal, assim, sendo bem aberta e vulnerável, que é a resposta que eu dou para as minhas amigas sempre, é essa. Legal, legal. Eu também traria isso de família. E olha como é o troço do filho único, né? Porque eu também tenho isso. Aí eu não sei se a origem Mais de tua, um. a tua já é consciente ou Mais de inconsciente, um, óbvio, mas eu mais de tenho um. isso. Sempre tive. Eu vou ter, quero ter vários filhos. Uma pelo lado mega consciente de que, caraca, se eu não tiver filho, eu não vou ter família. Mas no caso também, porque justamente para suprir essa falta dos irmãos ali, casa cheia, quero ter casa cheia e tudo. É engraçado o negócio do filho único, né? Eu sempre falo que ou é mais de um, ou é nenhum. Porque eu acho até um pouco injusto. E aí, desculpa, pai e mãe, mas eu acho um pouco até egoísta tu ter um filho só. Porque aí é polêmica essa opinião pra cacete, né? Ainda mais no mundo que a gente tá, todo acabando, as pessoas não querem ter um, quanto mais de um. Mas é uma pressão muito grande ser filho único, né? Tu não divide muita coisa, tu não. Tu constrói, a família inteira constrói uma visão de ti, é só tu não tem. Eu acho ansiolítico, assim, essa é a palavra, tenso, enfim, acho injusto, acho que tem que ter alguém pra compartilhar a vida. Depois pai e mãe morrem, a gente tem que ficar construindo irmãos. Graças a Deus eu tenho um movimento escoteiro, tenho amigas que viraram irmãs, mas é uma pressão. Eu não tinha Injusta. essa noia, agora me trouxe assim Aí, ó, viu? de Desbloqueei ser a noia do só filho único. ou é ou é dois mais Ou ou é é dois, zero. ou é zero, porque, cara, olha a mão que é, entendeu? Claro que tem muita gente que tem irmão e que não consegue ter esse vínculo, que tem irmão e é como se não tivesse. Eu entendo que existe a complexidade também de ter um irmão e se dar bem com esse irmão. Acho que pode ter um rompante aí ao longo da vida, pode ser super frustrante também. Não tem certo e errado. Mas eu, como filha única, quero dar essa chance para os meus filhos, entendeu? De construírem essa irmandade desde criança, é uma coisa que eu precisei construir fora do ambiente familiar. Então, eu construí essa irmandade do movimento escoteiro, com amigas, né? Enfim, realmente trazendo profundidade para as minhas relações, que é uma coisa importante, principalmente para nós que somos filhos únicos. E só para fechar esse nosso drama. E aí uma coisa que eu sempre penso, Não chora, não chora. compartilhando aqui o verdadeiro, então, de que, tá, mas aí tu vai ter mais de um filho, ou seja, tu vai criar irmãos, não sabendo a dinâmica do mundo dos irmãos, porque aí é outro jogo, é outra É pegada. fight. Tu sabe como é o sistema do filho único. Ó, se fizer isso, vai provocar isso. Ó, fizeram tal coisa aqui, pode ficar muito mimado, aqui tem que nivelar, então não pode. Blá, 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 blá. Uhum. Agora do irmão muda, é outra dinâmica. Tanto que tem os memes hoje, é o primeiro filho, o filho do meio, que é o cara de boa, o primeiro filho é o mais. É, é o primeiro filho, ó, nem sei, Não, eu não sei. não, o mais velho é o mais organizado. É o que É, tem que seguir a régua e a e é mãe o mesmo mais assim esculacha. solícito. E a mãe, Não? não, a mãe mesmo assim esculacha. Tipo, ele tem tudo certinho. Ele é o que estuda melhor, o que tem o quarto arrumado, que não sei o que, o que bate todas as expectativas. E a mãe tá em cima. Tipo, pra onde é que tu vai? Com quem tu vai? Foi bem na prova, não sei o que. E o guri sempre ali, né? E aí o do meio, ninguém sabe nem onde é que tá, é aquele que Ah, azar. isso. E o mais novo é o que manda a mãe tomar no cu. É isso aí, é isso E aí. a mãe mesmo assim, ô, filhinho. Boa, boa. E aí, só pra não fugir da resposta, né? Acho que então, pra Porque já virou diferenciar, outro gancho que já puxou vários, que já mudou, que aí é justamente isso. mas daí eu tenho que. Não tem que Sim, não tem nada. que nada, Não tem que mas. nada. Vou responder então. Acho que talvez de escrever um livro, assim, mas mais pra ter um. Aí também trazendo isso, o tangivizar, tá? Deixar tangível, talvez,
um conceito, uma história, sei lá. Mas acho que, pensando no traço diferente, talvez seria isso, assim, de Trazer para o caractar, mundo. existe algo físico que ficou, assim, ou poder ainda, ler um livro. Sim. Sim, eu também penso nisso, porque é como se tu pudesse ainda continuar vivo. E isso eu vejo muito, mas não só em livros. É Eu o vejo poder do produto físico. do produto físico, talvez em uma música. E muitos dos grandes nomes da música que hoje são influência para os músicos atuais já não estão mais vivos. E a gente ouve a música e consegue se conectar com o que ele quis dizer lá atrás, que ainda serve de base para quem tá compondo hoje. E é tão antigo e ao mesmo tempo tão Tão atual. atual. Exato. Porque a humanidade é isso, né? O contexto de ser humano não muda muito, muda as ferramentas. Total. E pra fechar, o parênteses dos irmãos, eu tenho uma irmã, é a melhor coisa do mundo. Eu Ó, diria que é a minha pessoa favorita e que eu, de certa forma, conversando com ela, sinto que eu tô olhando pra um espelho, mas é como se fosse um espelho diferente, não da maneira egoísta, como um narciso, mas de uma maneira de realmente olhar a forma verdadeira. A gente se dá hiper bem, tem 4 anos de diferença, hoje não é nada. E um exemplo bem engraçado é que a minha mãe ensinou ela a ler em casa. Então, ela foi pra escola já sabendo ler. olha. E ela era CDF. Eu não fui ensinada a ler em casa. Eu ia pra escola, eu dormia. Então, sim, o meme é real. E trazendo alguns outros ganchos aqui, disso porque irmão, a gente trazendo isso, vem da parceria, mas também do conflito constante ali. Uhum. E aí umas ideias de segunda, assim, que eu separei em relação a não só nova temática ou novas perguntas, então, para guiar as conversas, seja no novo baralho ou não, mas de, já falamos do sozinho, do desconhecido, e eu pensei do conflito, o quanto, e aí tu pode trazer de experiência o quanto isso já teve ou não, mas o quanto isso pode ser resolu ajudar num conflito existente ainda. Então, seja com o irmão, tem casos de irmão que não se falam mais, e aí imagina eles vão jogar, não vejo talvez, pelo menos do lado de pessoas mais velhas, já, ó, chega aí, vamos jogar um jogo e se resolver. Mas daqui a pouco, porque não, pode ser no troço Da do reconciliação. nada É que, uma que coisa de venha, reconciliação. mas que seja então ali com alguém mais jovem, ou uma briga de amigos, ou um conflito. Pensei ano que vem, eleição, que provavelmente vai se criar muitos ruídos, e o quanto talvez ter a edição da política, então, para as pessoas conseguirem conversar jogando, então que seja que tenha a gamificação da conversa política, mas eu queria saber disso, do lance do conflito, como isso poderia ser ou não, e aí sendo uma ideia de segundo também Ajudar ou não, né? de resolver conflitos, porque a gente vai criando empatia, vai se tornar vulnerável, e aí talvez daqui a pouco aquilo que era briga ou aquilo que estava sendo o embate perde valor, comparado ao que a gente está compartilhando aqui, sabe? Eu, eu acho que sempre que a gente entende o outro como um outro ser humano, e aí tu me falou dessa visão dos pais, né, que a gente muda ao longo do tempo, de primeiro enxergar eles como talvez um pouco chatos Como chefes e aí e talvez depois como autoridades, líderes. e depois como até amigo mesmo, né, É. mudar um pouco o nível da relação. Eu acho que quando a gente tem um conflito com alguém, seja qual for o motivo, o centro do negócio. Sempre são 2 pessoas com coisas positivas e negativas. Sempre vai ter um lado mais doído de achar que: "Ai, já tentei muito. Ai, já fui atrás. Ai, ou já perdoei, mas não quero mais próximo de mim". Enfim, eu acho que o gancho ele é uma boa ferramenta pra quem tá disponível, assim, sabe, porque Uhum. tem relação que já foi, que o conflito ele foi tão, às vezes longo ou tão duro, ou a situação foi tão difícil, assim, pra um dos lados. Normalmente um dos lados sofre mais do que o outro, né.
que já foi, que não quer. E aí, se um não quer, dois não conversam. Então, se dois ainda querem conversar, minimamente, eu acho que o gancho pode ser, sim, uma super ferramenta de conexão para voltar a olhar por que se é, por que se tem em comum, e parar de olhar por que tem de divergente, porque sempre vai ter divergência, entendeu? É o quanto de valor tu vai dar pra divergência. Porque eu escolho dar mais valor porque a gente tem em comum do que ficar enaltecendo o conflito, entendeu? E aí, voltando em assuntos que eu sei que causam conflito, pra que eu vou entrar num assunto com meu avô, que tem uma posição política completamente diferente da minha, uma visão social completamente diferente da minha, pra brigar com meu avô? E, tipo, qual que é o objetivo disso, entendeu? Vou conversar com meu avô com coisas que a gente tem em comum, vou sentar pra ver filme com ele, Enfim, eu vou fugir do conflito. Por mais que eu saiba que a pessoa gosta do conflito, eu não vou levar o conflito. Então, um baralho de perguntas que ele traz profundidade, ele pode sim trazer conflitos, porque as pessoas podem sim ter opiniões diferentes sobre possíveis assuntos que vão surgir, que podem surgir. O objetivo principal é a gente olhar para o que a gente é e focar naquilo que nos une e que nos conecta, não o que nos afasta. Então, acho que pode ser sim uma ferramenta ótima. Ah, perfeito. E é uma escolha da pessoa, né, trazer o positivo ou não, e tem tudo a ver com a narrativa aqui que a gente construiu hoje. Mas para fechar aqui então, gostaria de trazer uma ideia, né, de negócios. Porque, enfim, hoje eu vejo que tu tá expandindo os teus baralhos. A gente tem um baralho que diria que é o estrela, né? É, o É o principal, assim, piloto. o primeiro. E a gente tem um outro baralho, que é o Enganchados. enganchados, este aqui, que é mais focado na relação a dois, isso? Isso, ele é bem voltado para relacionamento afetivo mesmo, casal. Bem, eu imagino que com o passar dos anos tu vai expandir esses produtos. A gente conversou aqui ao longo do episódio que talvez eles não venham nem em cartas, mas que o gancho hoje ele é múltiplo, pode chegar em diferentes apresentações. E aí, né, provocando um pouco, pensando bem no longo prazo, uma ideia de segunda que eu tive é ter um aplicativo, porque eu vejo a marca gancho se manifestando para além do baralho. Eu vejo hoje o gancho como uma filosofia de vida, de aproveitar o momento, de ter conexões genuínas. E então, né, esse aplicativo ele poderia fugir do tradicional dos e-commerces, que é ser um lugar para te comprar, mas ele poderia ter uma mensagem que tu lê todo dia com alguma filosofia do gancho. Ou então, não uma mensagem, mas um questionamento. Tem alguns cases parecidos, tipo The News. Eles trazem uma frase todo dia no jornal. O Brasco fideliza dando um cafezinho por mês, mandando mensagens durante a semana. Não sei qual seria a recorrência exata, mas uma forma então diferente do gancho estar presente na vida das pessoas recorrentemente e também como filosofia, não só como produto, serviço, enfim, porque hoje eu enxergo a marca com essa profundidade e riqueza. Ai, obrigada, eu amei. Uma notificação do bem, né? De repente. Exato. Nossa, perfeita. Gente, então esse foi o episódio 67 do Ideias de Uou. Segunda aqui com a Mari. Foi um prazer, adoramos a conversa. Com certeza ficaríamos mais e mais e mais, mas a gente também precisa. Encerrar O aqui, gancho é jantar. infinito, né? Então, foi muito bom, queria te agradecer a receptividade. A gente está fazendo agora esses episódios, trazendo então uma empresa, trazendo as pessoas para contar essas histórias de arroba, instituições, de marcas. E hoje foi a vez aqui do gancho. Então, te agradecer novamente por nos receber nesse ambiente lindo aqui e tudo. De uma irmã dela, no caso, irmã de vida ali. Estão valorizando isso também, que permitiu, mas deu desse drama. Então, muito obrigado. Muito obrigada a vocês, eu amei, acho que a conversa foi ótima, os ganchos foram ótimos e estou aqui sempre aberta a novos encontros. Somos muito gratos, Mari, por ter te tido hoje aqui conosco. Espero que essa conexão e que esse gancho possa render ainda muitas pescarias para nós, muitos peixes. E você aí, se ficou curioso, adquira os baralhos. Eu tenho certeza que tem muita coisa para explorar na tua roda de amigos. A gente só leu 3 perguntas e olha só o quanto de diálogo, né, que rendeu, o quanto de profundidade.
que a nossa conversa levou. Então, imagina se tu lê todo esse baralho, aonde que a tua roda não vai parar filosofando. Muito Muito. Obrigada. obrigada, gente. Então, você que teve a sua ideia de segunda, compartilhe conosco. A gente quer te ouvir também. Vamos ler a... Ah, essa é de espírito. Aí vamos terminar então um episódio com um gancho, né? Sendo aqui, eu não sei o que teria, mas qual é a sua maior saudade? Segundou! Segundou!